Glória a Deus, queridos. Olha que honra, que bênção. Queridos, o Senhor tem nos dado presentes aqui na igreja, viu? Pregadores assim exímios, né? Nós temos aí Luciano, temos aí Douglas, temos meu pai. Daqui a pouco o Mateus e o Vitor vão estar pregando. E isso aqui são presentes do Senhor para as nossas vidas. Tem mais gente aí que vai sair pregando, né? Nós estamos muito felizes, queridos. Vem cá, mais rapidinho. Desculpa. Rapidinho, vem cá. É nóis. Eu preciso mostrar para vocês. Eu não vou falar no culto de domingo. Vai acontecer isso domingo de novo também, se vocês vierem, tá bom? Mas o que acontece? A gente tem orado muito para levantar os ministérios da igreja, sabe? Muito mesmo, né? E para estabelecer liderança sobre o ministério é muito difícil. O pessoal sabe ali como demora para eu abrir o osso, cara. Demora demais, mas muito assim. E aí a gente já estabeleceu boas-vindas. Vai ter a reunião que eu estou falando, vai ter da intercessão. Mas eu vou te falar a coisa mais difícil para mim, liberar. Que ministério vocês acham que é o mais difícil? O ensino. É a menina dos meus olhos. Eu queria ficar retido para mim para sempre. Eu ia liberar para todo mundo, os outros ministérios ia ficar retido para mim. Mas o Senhor falou: Felipe, precisa deslanchar. E eu vou enviar um homem para deslanchar. E aí o Senhor nos trouxe o Fê e a Marcela. E o Fê hoje já tem assumido, já está executando, né? Mas a gente vai comunicar. Nem falei com ele, na verdade não ia falar agora, né? Mas a gente vai comunicar, muito provavelmente no domingo de Santa Ceia, né? Como líderes do ensino, né? O Fê como líder do ensino, e a gente sempre recebe o casal. Então gostaria de agradecer muito a Deus por isso. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Eu falei, gente, vocês vão ver, esses meninos, como todos, vão voar bastante, né? Bem, glória a Deus. Pode sentar lá, mas só por ver você. Não, fica aqui nada, vai. Semana que vem ela prega. Glória a Deus, o Fê é um presente de Deus. Tá com a sua mãe aí, né? Sua mãe, quem mais tá aí? Sua tia, glória a Deus. Visitantes, não é mais visitante, né? Já foi lá da outra vez, né? Tá bom. Estende suas mãos para cá, vamos orar pela vida do Felipe. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Fê, Senhor. Deposita a tua unção, deposita a tua glória sobre ele, Pai. Oh, Pai, que os céus estejam abertos para o fluir, ó Deus. Para que toda a batalha espiritual que ele enfrentou nesses dias, ó Pai, venha a redundar em bênção, Senhor. Pai, o Senhor não nos permite enfrentar guerras e batalhas, ó Pai, profundas para unções rasas. Não, Senhor. O Senhor nos permite, ó Deus, batalhas profundas para unções profundas, na mesma proporção, ó Deus. Que haja um fator multiplicador na vida do Felipe, Pai. Pai, que haja manifestada a tua unção, da tua glória. Ó Pai, cuida da casa, cuida das finanças, cuida da saúde, cuida do casamento. Enquanto ele estiver pregando, vai agindo em favor do teu filho, em favor da casa do teu filho. Ó Pai, que haja o fluir do teu Espírito, que as palavras dele saiam como fogo e encontre o coração da tua igreja como lenha, Senhor. E que haja o teu, ó Deus, ministrar, Senhor. Em nome de Jesus, flua e vem com a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Fê. O Senhor falou que o ministério de ensino ia ficar na mão do Felipe, só não falou de qual, né? Pode sentar, igreja, fica à vontade. Graça e paz. É graça e paz ou paz do Senhor? Eu defini isso aí depois, né? Não precisa não, né? Tá tudo certo, então. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz por esse anúncio. Aquilo que Deus faz é somente Ele que faz mesmo, né? Da igreja onde nós viemos, nós servimos na área de ensino também. E o Senhor tem levantado o nosso ministério a respeito disso. Queremos nesse chamado. Marcela ainda mais na parte profética do que na parte de ensino especificamente. Mas o pastoreio está arredondando ali as nossas vidas, né, amor? A gente está ali, estamos caminhando aí. Aos poucos a gente chega lá. Eu preferia que falasse a respeito dessa liderança depois que eu pregasse. Que é o duro que falou do ensino, eu vou pregar agora, então se eu falar alguma coisa já vai começar a ficar complicado, né? Mas, irmão, vai recebendo aí. Eu creio que Deus tem grandes coisas para essa noite, amém? Glória a Deus por isso. Queridos, uma grande responsabilidade ministrar a palavra do Senhor.
mas o Senhor, com a sua graça, Ele nos entrega as palavras que Ele quer que a gente ministre, não é verdade? Basta a gente orar, entender os direcionamentos da parte de Deus e realmente ser obediente à sua voz. E no domingo, quando o pastor ele pregou, no domingo passado, eu prometo que eu juro para você que eu questionei no meu coração se a palavra que eu deveria trazer hoje, ela deveria ser a palavra. Sabe aquele negócio tipo assim, será que é isso mesmo? Já passou por isso, Lu? Cara, é muito estranho isso, porque no momento você tem convicção de que é aquilo, mas depois você vê alguma coisa e fala assim, será que é isso mesmo? Mas o Senhor veio confirmando, e eu creio que essa palavra vai falar grandemente no seu coração e no meu coração, amém? Nesse primeiro momento, eu gostaria apenas de ressaltar algumas coisas. Vou introduzir a mensagem, depois eu vou trazer alguns versículos que você não precisa abrir para a gente ganhar tempo, eu vou apenas citando. Não é uma palavra fácil de ser ministrada, até comentei com o Fê, tenho recebido muito ataque no meu coração e na minha mente durante essa semana. Então eu gostaria que você prestasse o máximo de atenção possível. Você que está anotando, anote mesmo, porque eu vou citar algumas referências e eu preciso muito da sua atenção, tá bom? Acho que eu sou muito parecido com o Fê nesse sentido, eu perco a atenção fácil. Aconteceu uma coisinha, eu já perco a atenção já. Mas eu gostaria que você me ajudasse nisso. Não abra apenas a Bíblia, mas abra também a sua mente, o seu coração, porque eu creio que essa palavra ela vai chegar no lugar que ela precisa chegar. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração é a respeito sobre o fogo. Até o fim, na hora que ele estava orando, ele falou que o Senhor pudesse usar minha boca como fogo. E é interessante porque essa mensagem ela veio justamente em um período onde eu precisava que ela viesse. É aquela questão, antes de nós ministrarmos alguma coisa, né, não, Doug? O Senhor primeiro fala com a gente, né? O Senhor vai ministrando o nosso coração e aí a gente consegue entregar com mais autoridade aquilo que o Senhor está fazendo. E olhando para as coisas que o Senhor estava entregando para mim, para o meu coração, dentro dos meus momentos de devocional, dentro dos meus momentos de oração, foi muito interessante porque o Senhor começou a me lembrar alguns parâmetros que a Bíblia ela possui. E um desses parâmetros que a Bíblia possui é que Deus ele trabalha por meio dos elementos. Nós temos dentro da Bíblia elementos que são muito claros, como por exemplo água, terra, ar e o fogo especificamente. E dentro dessa realidade nós vemos que para cada uma dessas situações existe um simbolismo a respeito de cada uma dessas coisas, não é verdade? Vocês conseguem se lembrar? Por exemplo, quando nós falamos da água, o que você se lembra? Quando nós falamos a respeito do fogo, o que você se lembra? Essas são as simbologias que o Senhor traz através da palavra. Assim como quando vai escolher o nome de um bebê que acabou de nascer, cada nome tem um significado diferente. Então Deus ele utiliza desses elementos para nos ensinar algumas coisas. Quando nós falamos, por exemplo, da água, nós lembramos que o Senhor ele é a água da vida. Nós nos lembramos que a água também fala a respeito de uma nova vida por conta da questão do batismo. Mas nós podemos olhar para a água em um outro contexto e enxergar que a água também serve como um símbolo de juízo, porque o dilúvio veio através da... Conseguiram entender? Essa realidade ela é tão intrínseca nas escrituras quando a gente fala dos 4 elementos, que quando a gente fala a respeito do fogo não é diferente. Só que o fogo ele tem algo especial. O fogo ele tem mais simbolismo do que as outras coisas. Como por exemplo, quando a gente fala a respeito da terra, talvez você deve estar se perguntando, da onde que surge um simbolismo a partir disso? O homem ele é feito do quê? Ele é feito a partir do quê? Do barro, da terra. E a Bíblia diz que depois da queda, a serpente ela se alimentaria do quê? Do pó da terra. Isso dá um indício muito forte de que Satanás muitas vezes ele se alimenta da nossa carne, daquilo que a gente foi feito. Então a terra ela também tem simbolismo, o vento também tem, fala a respeito da ação do Espírito Santo. E o fogo? Qual que é a relação que as escrituras elas fazem com relação a esse símbolo tão importante? A Bíblia ela ressalta que em Colossenses 2,17, que as coisas do Antigo Testamento são sombras daquilo que haveria de vir. A realidade, porém, ela se encontra em Cristo. Então a própria Escritura, através do apóstolo Paulo, ela reforça essa ideia de que existem ensinos dentro da Bíblia que só são possíveis ser entendidos a partir dessa ótica de que a sombra é uma coisa e a realidade é outra. Em Hebreus a gente vê essa realidade muito clara quando o autor aos Hebreus ele fala a respeito do descanso. Ele fala, o povo buscava por um descanso na terra prometida, mas esse descanso não era o suficiente que Deus queria, porque a terra prometida que Deus tem para nós, ela está onde? Em um âmbito espiritual, mas ela vai chegar de maneira completa. Então, olhando para essas realidades, uma das coisas que a Bíblia ela nos mostra é que o fogo é utilizado como uma figura de juízo. Não sei se você lembra disso.
Mas, por exemplo, quando nós lemos lá em Jeremias capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Irmãos, vamos ser sinceros. Quando Deus entrega essa palavra, Jeremias ele fala, o povo estava vendo um fogo literalmente saindo da boca de Jeremias? Não estava. Mas existia uma realidade espiritual ali e um ensino através da simbologia do fogo. Deu para entender onde a gente está construindo essa ideia do fogo? Então aqui o fogo ele tem um simbolismo com relação a um juízo de Deus para o povo, por causa da idolatria nos tempos de Jeremias. Tanto é que Jeremias ele é usado como profeta de Deus para dizer ao reino de Judá que o povo seria escravizado pela Babilônia. 70 anos e o povo não deu ouvidos, não se arrependeu e realmente isso aconteceu. Outro profeta diz também assim, em Naum, capítulo 1, versículo 6: quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. Percebe que aqui são apenas duas citações a respeito disso. Mas, irmão, se você for olhar nas escrituras, você vai ver assim, ó, diversas. Principalmente no Antigo Testamento, que era só profeta para todo canto, então era fogo para todo lado, não é verdade? Olhando para essa realidade, então, existem também duas situações onde Deus ele traz o fogo não apenas como uma figura de juízo, mas como algo real. Por exemplo, o que aconteceu em Gênesis capítulo 19, versículo 24? Sodoma e Gomorra. Como que foi que essa cidade foi destruída? Como que o juízo de Deus veio sobre essa cidade? Através de fogo e enxofre. Então perceba que agora aqui já não é mais uma figura, é algo literal. Então uma hora a Bíblia fala que o juízo de Deus vem através do fogo, através de um simbolismo. Em outro momento fala através de algo real. Repita comigo: ora através de simbolismo, ora através de algo real. Amém. A gente vai chegar lá, vamos construindo junto. Amém? Em um outro momento, lá em 1 Reis, a partir do capítulo 17, nós vemos o profeta Elias, ele surgindo na história. E nós vemos que lá no capítulo 18 existe uma situação, onde Elias, ele desafia os profetas de Baal. Quem aqui se lembra dessa história? Eu acho até engraçado, porque Elias parece brincar com eles, né? Vocês não estão ouvindo? Deus não está ouvindo vocês? Grita mais alto, dança, faz o que vocês quiserem aí. Eles fazem de tudo e o fogo não desce. Mas e quando Elias ele ora? Dobra a quantidade de água nesse altar. Independente do que aconteça, eu vou orar e o fogo vai descer. Então, nesse momento, a palavra ela veio como um fogo, mas também na literalidade, porque o fogo veio e desceu e queimou aquele altar e também os profetas de Baal. Essa realidade ela é tão intrínseca com relação ao juízo, porque olhando para as escrituras no Antigo Testamento, parece que essa relação ela mudou no Novo Testamento, mas na verdade ela não mudou, e a gente vai chegar nisso lá na frente. Uma outra figura importante com relação ao fogo é a respeito de que o fogo ela é uma figura de purificação. Nós olhamos em Malaquias capítulo 3, do versículo 2 ao 3, diz o seguinte: mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se assentará para purificar os sacerdotes e os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Agora o fogo ele já ganhou uma nova figura, na verdade. Antes a gente leu, o fogo ele tinha esse simbolismo com relação a essa questão do juízo. Mas agora nós estamos vendo o fogo sendo tratado como uma figura de purificação. Só que aí é o que é o intrigante, né? Porque a figura de juízo, ela denota uma coisa ruim. Mas a figura da purificação, ela denota uma coisa boa. Perceba uma coisa, o fogo de Deus é um só. Mas a utilidade dele muda de acordo com o propósito. O fogo é o mesmo.
Mas dependendo do propósito pelo qual ele é utilizado, Deus, pela sua soberania, pode usar o fogo que ele mesmo criou da maneira que ele deseja. O mesmo fogo que é capaz de trazer juízo sobre um povo é o mesmo fogo que é capaz de trazer purificação sobre um povo. O mesmo fogo que pode trazer um queimar que não é para a vida eterna, pode trazer um queimar que é para a vida eterna. O mesmo fogo que provém do mesmo Deus, de acordo com aquilo que nós estamos lendo, apesar do fogo ser o mesmo, no sentido da figura, ele assume posições diferentes de acordo com a circunstância. E isso continua acontecendo, porque depois nós vemos o fogo como uma oferta suave. Nós vemos o fogo como uma demonstração de poder, por exemplo. Como demonstração de poder, Salmo 144, versículo 5. Estende, Senhor, os céus e desce, toca os montes para que eles fumeguem. Olha só, uma figura onde o toque de Deus toca e aquele toque proporciona um fogo. Essa realidade ela é tão interessante porque em Êxodo, capítulo 19, versículo 18, antes de quando esses salmos foi escrito, a Bíblia diz: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele como um fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O fogo como uma oferta suave, Gênesis capítulo 8, versículo 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais do rebanho e aves puras, ofereceu um holocausto sobre o altar. Inclusive, Gênesis capítulo 8, versículo 20, é a primeira vez que a palavra fogo ou fogueira aparece na Bíblia. Gênesis capítulo 15, versículo 17, um pouco mais à frente, uma experiência que Abraão ele tem. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passava entre aqueles pedaços. Isso foi a respeito de sacrifício. E um dos textos também que a gente mais gosta de utilizar dentro do meio da adoração, dentro do momento onde a gente está realmente de fato recebendo dos céus uma direção específica de Deus, algo que o Senhor tem. Êxodo capítulo 29, versículo 18. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É o holocausto dedicado ao Senhor. É a oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Vocês estão conseguindo entender a quantidade de relações que as escrituras falam a respeito do fogo? A figura é a mesma, mas o propósito ele muda de acordo com a circunstância. Olhando para essa realidade, então, uma hora o fogo serve como uma figura de juízo, outra hora o fogo serve como uma figura de purificação. Uma coisa ruim, digamos assim, um juízo, mas uma coisa boa quando a gente é purificado. Em um dado momento é uma demonstração de poder, e um outro dado momento é apenas como uma figura de adoração, onde o Senhor recebe a nossa adoração como uma oferta até Ele. Mas existe uma das coisas que mais eu acho interessante com relação a essa figura. Sabe qual que é? É que o fogo também é uma demonstração de direcionamento. Porque quando nós olhamos para as escrituras, no período onde Moisés estava vivendo no deserto, o que a Bíblia diz? Vocês se lembram disso? Êxodo 40, 38. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia um fogo na nuvem, à vista de todos da nação de Israel em todas as suas viagens. Enquanto o povo de Israel estava marchando durante a noite, existia uma coluna de fogo que guiava eles durante a noite. Só que é interessante porque olhando para todas essas realidades, me parece que em um dado momento o fogo significa uma coisa, em um dado momento o fogo significa outra. Mas será que esse mesmo fogo ele não pode cumprir diversos papéis em um único momento? Essa passagem ela explica exatamente isso. Sabe por quê? Porque o fogo, quando ele é demonstrado nessa coluna, enquanto o povo está no deserto, ele não supre apenas a questão do direcionamento. O mesmo fogo que direciona durante o deserto no momento da noite, é o mesmo fogo que aquece por causa do frio do deserto. É o mesmo fogo que espanta animais que estão vindo para o arraial dos israelitas. Esse mesmo fogo, ele protege do frio, ele ilumina o arraial, ele protege de animais e ele guia durante a noite.
Então, nós olhando para a Escritura, não é que apenas o fogo ele serve para uma coisa em um dado momento e serve para outra coisa em um dado momento. Mas o fogo de Deus, ele pode nos proporcionar diversas coisas em um único momento. Porque Deus, ele é o criador daquilo que nós estamos tratando como símbolo e ao mesmo tempo como uma realidade. E por ele ser o criador, ele faz com o fogo aquilo que ele quiser. E sabe o que é interessante? Que nessa manipulação do fogo, no bom sentido da palavra, Deus ele poderia usar as nossas vidas da maneira que Ele quer. Porque eu sendo integralmente o Felipe, Deus pode trabalhar em mim aquilo que é necessário em um mesmo momento. Deus pode utilizar situações complicadas que podem acontecer na minha vida para trabalhar diversas áreas da minha vida. Porque para Deus não significa que uma coisa precisa ser feita apenas para aquilo, mas na soberania e no poder dele, Ele pode usar aquilo que Ele quer da maneira que Ele deseja. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não podemos parar e pensar que as coisas que Deus faz têm um único propósito. Mas na verdade as coisas que Deus ele faz têm diversos propósitos. Muitas vezes a gente não entende todos eles de imediato. Uma situação complicada, uma dificuldade financeira, muitas coisas que podem assolar a nossa vida, angústias do passado, traumas do presente. Muitas vezes nós achamos que o trabalhar de Deus nessas coisas estão único e exclusivo apenas em resolver uma parte da nossa vida. Mas na verdade Deus ele quer atuar em todas as áreas da nossa vida através de um único evento. É um único culto que você não recebe apenas um único tipo de cura. Você pode receber todos os tipos de curas necessários para que você continue glorificando e honrando o Senhor. Essas figuras, elas trazem dentro desse contexto uma realidade tão importante. Deus ele é soberano e eu preciso confiar na soberania dele. Se ora ele quer usar o fogo como uma figura de juízo, então que ele derrame esse juízo sobre mim para que eu volte para os caminhos dele. Se ora eu estou nos caminhos dele e o Senhor quer derramar esse fogo sobre a minha vida para que eu seja purificado, então que ele derrame esse fogo em mim e eu seja purificado por ele. Ah, mas se ele quiser derramar esse fogo na minha vida para que eu seja usado como instrumento de demonstração de poder, o Senhor está dando dons para essa igreja para que você seja capacitado por isso. Existe uma realidade dentro do avivamento que muitas vezes nós não percebemos. É que o avivamento primeiro ele acontece aqui dentro para que depois ele seja exposto para fora. Até redundante, né? Exposto para fora. Mas essa é a realidade das Escrituras. Deus ele não está limitado ao nosso agir ou ao nosso pensamento. Deus ele não está limitado àquilo que nós desejamos. Deus ele não está limitado a nada, porque Ele é Deus, Ele é soberano. O controle das nossas vidas estão debaixo das mãos dele. Essa é a realidade que nós precisamos entender nas Escrituras. É isso que o Senhor tem me ensinado. Mas existe um ponto extremamente interessante. Porque o fogo de Deus, assim como eu falei, ele muda de utilidade de acordo com a circunstância. Existe uma frase do Santo Agostinho de Hipona, eu gosto bastante dele. Não tudo, não endosso tudo que muitos teólogos dizem, mas pelo menos uma coisa ou outra assim dá para a gente filtrar, na verdade. O mesmo sol que derrete a cera, ele também endurece o barro. Aqui ele está falando a respeito da figura do fogo, trazendo de uma maneira poética que até mesmo o sol, como essa figura de uma estrela, de um fogo, né, enorme que nós temos dentro da nossa constelação aí, o mesmo sol que endurece, que derrete a cera, ele também endurece a terra. Um outro ponto importante é que dentro dessa realidade existe uma passagem que nos mostra todas essas questões acontecendo em um único momento. Por isso que eu fiz essa construção até esse momento, mostrando essas figuras. No Novo Testamento existe uma passagem que aí eu vou entrar em um terreno perigoso, porque eu gostaria de falar a respeito de trauma. Esse é o cerne da questão aqui nessa noite. Em Lucas capítulo 22, aí eu gostaria que você abrisse junto comigo. Lucas capítulo 22, versículos 54 ao 62. Todos encontraram, amém? Lucas 22, versículos 54 ao 62.
Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Respondeu Pedro: homem, eu não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, Deus deu tempo para ele pensar ainda, né? Porque ele estava fazendo. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, porque ele é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Versículo 62. Saindo dali, chorou amargamente. Nossa, quando você vai lendo parece um pouquinho mais pausado, você vai vendo que o negócio fica complicado, né? Porque imagina Pedro andando durante 3 anos com Jesus, até chegar nesse ápice. E Pedro dizendo para Cristo: eu não vou te negar, não importa o que aconteça, eu não vou te deixar. E o Senhor parece que ele sabe das coisas, né? Não é não, pastor Marcelo? E sabendo disso, o Senhor já tinha pré-anunciado para Pedro: Pedro, você vai me negar. Tá tudo certo, Pedro, eu já sei que isso vai acontecer, mas né? Quando você se converter, você cuida dos seus irmãos. Isso é tão forte, não é? Uma declaração dessa. Jesus te falar que você vai errar em determinado ponto e de fato você erra naquele ponto que você achou que você não iria errar. Essa realidade ela é tão interessante porque Jesus ele é preso e é apenas um discípulo que nunca falou que não negaria Cristo ou nunca o deixaria, de fato não o deixou, que é o apóstolo João. João foi o único discípulo que na cruz ele estava do lado da mãe de Jesus e das outras Marias que estavam ali também. Mas Pedro, apesar das experiências que ele teve no passado com o Senhor, não foi suficiente para que ele permanecesse firme e fiel naquele momento. Sabe que isso gera em mim um temor tão grande? Porque não significa que porque nós obedecemos a Deus até hoje, que se nós pararmos de obedecer, Ele vai continuar fazendo aquilo que Ele vem fazendo. Não é porque eu jantei ontem que eu não vou precisar jantar hoje. A nível de obediência, o chamado de Deus para as nossas vidas com relação ao Evangelho, ao nosso relacionamento com Ele, não fala a respeito de intermitência, mas fala a respeito de um processo contínuo. Eu obedeci todos esses anos da minha vida e eu vou precisar continuar obedecendo até que Ele volte ou até que eu morra. Não existe 8 ou 80, é apenas uma resposta. A obediência ela precisa ser integral. Não é porque eu obedeci até esse exato momento da minha vida, mais de 15 anos no Evangelho, obedecendo ao Senhor, e eu parei de obedecer agora, as coisas vão continuar andando da mesma forma, não. Eu vou sofrer consequências a partir da minha desobediência hoje, e mesmo que eu tenha obedecido a minha vida inteira até aqui. Não importa quem eu seja. Isso é uma realidade que a Bíblia ela não nega. Pedro poderia ter obedecido a Cristo por durante 3 anos, mas se ele desobedeceu agora, ele desagradou o coração do Senhor da mesma maneira. E não pense você que o negar de Pedro foi mais tranquilo do que o negar de Judas. Não pense isso. Talvez um estava profetizado a respeito da atitude e o outro não, mas os dois negaram da mesma maneira. E o interessante é que Judas ele nega uma vez só e depois ele tem um remorso dele, acontece o que acontece, mas Pedro nega 3 vezes. A primeira aconteceu, uma pessoa específica pergunta e ele fala: eu não conheço. Outra pessoa, depois de alguns minutos, pergunta de novo e ele fala: eu não conheço. Passa 1 hora, ele poderia ter se lembrado antes: vixe, se eu negar pela 3ª vez, o galo vai cantar e eu estou lascado. Mas sabe o que ele faz? Ele continua negando.
Porque a palavra de Deus, se uma vez que Ele disse que você vai negar, sabe por quê? Porque Ele conhece seu coração. Mas não quer dizer que porque você negou Ele hoje, você vai precisar continuar negando Ele a sua vida toda. Essa realidade é tão importante de a gente entender dentro da história de Pedro, para a gente entender a profundidade do choro dele no versículo 62. Porque a Bíblia, no caso aqui Lucas, que está narrando de fora, porque Lucas ele não estava dentro desse evento, Lucas ele está narrando a partir de testemunhas que ele ouviu a respeito desse caso, dessa situação. Lucas ele está dizendo uma coisa muito importante, que quando ele nega o galo canta, o que espanta Pedro não é o galo cantar, mas é porque no momento em que ele negou, Jesus aparece e olha fixamente para ele, e sem dizer uma palavra, Pedro entende tudo o que Cristo queria dizer. Meu Deus, eu fico imaginando a dor do coração de Pedro. Esse chorou amargamente, sabe o que significa? Um trauma existente. Pedro ele negou aquilo que eu luto a minha vida toda para conseguir conquistar, que as pessoas vejam Cristo em mim. As pessoas estavam enxergando Cristo em Pedro, e Pedro negou se parecer com ele. Essa é a minha luta. Eu tento me parecer com Cristo todos os dias, e muitas vezes eu falho. Eu fico com uma raiva de Pedro, num bom sentido assim, porque eu falo, meu Deus do céu, as pessoas estão reconhecendo Cristo em você, e você está negando quem Ele te chamou para ser. Pedro, eu estou lutando diariamente para me parecer com Cristo, e parece que quanto mais eu tento, mais eu falho. Parece que quanto mais eu tento me parecer com Cristo, mais as angústias tomam conta do meu coração. Parece que quanto mais eu tento me parecer com Cristo, mais o meu coração queima de dor, porque parece que está distante. Essa realidade é tão intrínseca no nosso coração, porque existe um fogo queimando dentro de nós, e muitas vezes a gente não vai conseguir conter, mas muitas vezes as pessoas à nossa volta não vão entender. Mas o que importa é que de fato nós estamos entendendo que esse fogo é dele, e nós precisamos continuar queimando, mesmo que ninguém entenda. Existe aqui um trauma dentro do coração de Pedro, e Pedro ele só foi reconhecido porque ele estava com o seu rosto na frente do fogo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O fogo ele não vai esconder quem você é. O fogo não escondeu quem Pedro era. A Bíblia diz que a luz da fogueira, que era o fogo, bateu no rosto de Pedro, e assim reconheceram que ele era um discípulo. Foi por causa desse fogo que Pedro foi reconhecido como discípulo, e ele negou. Isso é tão forte, porque essa negação de Pedro gera dentro de Pedro um trauma. Todos nós, cada um de nós possuímos um trauma dentro do nosso coração. Nós possuímos algo que nós passamos. Alguns traumas já foram vencidos, mas outros traumas ainda estão em processo. Mas o lindo de Jesus é que, sem dizer uma palavra, apenas com um olhar, ele demonstra para Pedro o quanto Pedro estava errado. Eu não sei porquê, mas quando eu olho para Jesus, eu fico imaginando a cena assim, ele saindo, né? As mãozinhas presas, todo fofinho, Jesus passando assim. E aí Pedro olha para ele, justamente para ele. Eu não vejo o olhar de Jesus aqui nessa passagem aqui, deixa na minha conta, tá, irmãos? Se você quiser interpretar o olhar de Jesus de outra forma, não tem problema. A gente não consegue enxergar o rosto dele aqui no que está escrito. Mas eu não consigo enxergar um olhar de julgamento para Pedro, porque ele já sabia o que ia acontecer. Me parece que o que constrangeu Pedro foi porque Pedro caiu na real de que ele ainda precisava ser tratado. E muitas vezes, irmãos, Deus, para tratar o nosso trauma, Ele vai precisar nos levar no mesmo lugar onde nós fomos feridos. Não estou dizendo que todas as vezes eu não queria uma experiência, uma doutrina, mas eu estou dizendo que é possível. E eu me lembro, algumas semanas atrás, o Luciano estava ministrando no louvor, ele começou a ministrar uma palavra, e o Senhor começou a lembrar, ali naquele lugarzinho ali, que ainda existiam as coisas dentro do meu coração que ainda precisavam ser tratadas, e eu não estava enxergando. Existe um trauma aqui dentro. Existem coisas dentro do nosso coração que nós precisamos tratar, e ainda nós não sabemos. Mas essa é a noite em que o Senhor não vai apenas expor, mas Ele também vai tratar.
O nosso Deus, ele não se preocupa apenas em expor uma ferida por qualquer maneira ou por qualquer propósito, mas toda ferida, entenda isso, toda ferida que Deus expõe é com o propósito de curar e não de te expor. Porque quando Jesus olha para Pedro aqui nesse momento, talvez Pedro achou que essa fosse a última conversa que eles fossem ter. Talvez Pedro pudesse achar assim: meu Deus, agora ele vai ser crucificado. E a última conversa que eu tive com o meu mestre não foi nenhuma conversa, foi um simples olhar. Talvez Pedro achou assim: meu Deus, agora já era, porque esse cara vai morrer. Nem na cruz eu vou estar lá, porque eu não vou estar vendo ele, quem vai estar vai ser João. Talvez essa seja a última conversa que eu vou ter com o meu mestre. E nessa última conversa eu não consegui abraçá-lo. O que eu me lembro do meu último momento com Cristo foi o momento em que eu o neguei, não o momento em que eu o abracei. Irmãos, eu não quero morrer em Cristo, mesmo que seja em Cristo, chateado com Ele. Eu quero que quando Cristo voltar, Ele esteja alegre com as minhas atitudes. Eu quero que quando Cristo voltar, eu esteja vivendo nesse lugar de obediência integral. Eu quero que o meu coração continue queimando por Ele. Eu quero que quando Ele voltar, possa até existir alguma chateação ou outra de alguma coisinha, mas eu quero que Ele me encontre como a sua noiva gloriosa, esperando pelo seu noivo amado. Eu quero que quando Cristo retornar para me buscar, eu quero que Ele me veja continuando em seus caminhos, buscando o que Ele é, independente dos traumas que estão dentro do meu coração, independente dos complexos que existem dentro de mim. Para Pedro talvez poderia ser o final da história, mas não era. Para Pedro era apenas o começo. Talvez a angústia, a tristeza, a dor, o sofrimento que tem sido gerado no seu coração, você tenha achado que tem sido o final das coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa: às vezes é apenas o começo de algo novo que o Senhor está fazendo. Às vezes o trauma existente, o sofrimento, a dor, a angústia, a comparação, o complexo de inferioridade, a falta de perdão, talvez isso que o Senhor está expondo não é o final da jornada, é apenas o começo. Porque embora Pedro achasse que aqui acabou, ele saiu dali chorando amargamente, e depois ele encontrou Jesus já ressurreto, só que não teve uma conversa, não teve um diálogo. Eu imagino Pedro olhando para Cristo ressurreto, mas sem ter conversado com Ele, sem falar: Senhor, você lembra daquele dia lá? Então, deixa eu te pedir perdão. Não teve essa possibilidade. Mas lembra, se Deus ele expõe uma ferida, é porque Ele quer proporcionar a cura. Olhando para essa realidade então, existem 3 observações dentro desse texto. O fogo ilumina o rosto de Pedro, a ponto de ele ser reconhecido por quem estava à sua volta. O fogo que aquecia Pedro em uma noite fria se tornou a ferramenta de sua negação por causa do seu coração. E Pedro se negou a parecer com Cristo, que é algo que tanto lutamos para ser hoje. Uma mesma fogueira que está cumprindo diversos propósitos em um único momento. Conseguem entender essa construção? Para Pedro, a figura do fogo, ela é semelhante ao que nós citamos no Antigo Testamento, uma figura de juízo. O Senhor está expondo o coração de Pedro, e o olhar dele trouxe o juízo que Pedro merecia. Eu te avisei, você deveria ter andado da maneira correta. Esse mesmo fogo expõe o coração de Pedro, mas não acaba aí. A Bíblia ela demonstra uma realidade muito importante lá em João capítulo 21. Eu gostaria que você abrisse comigo. João capítulo 21. Pedro, depois que ele chora amargamente, ele vê o Senhor ressurreto algumas vezes. E a partir disso, Pedro ele não consegue falar com o Senhor, ele não consegue ter esse momento com o Senhor. Mas existe um trauma dentro do coração dele. E sabe o que é interessante? É que o cenário pelo qual Pedro ele traiu Jesus
É o cenário onde existia um fogão, o cenário onde existia uma fogueira. Então é muito provável que dentro desse período de tempo até o próximo encontro de Pedro, todas as vezes que Pedro olhasse para o fogo, ele poderia se lembrar daquilo que aconteceu na frente da fogueira. Isso é o que o trauma proporciona, que hoje nós chamamos isso de gatilho, né? Que é quando você escuta uma palavra, quando você vê alguém fazendo alguma coisa, ou quando você vê uma pessoa específica que te machucou, aquilo traz toda a experiência de volta. Eu imagino que Pedro, durante esse período em que ele não conseguiu se retratar com o Senhor, toda a figura relacionada ao fogo, talvez Pedro ele olhasse para aquilo e entendesse o quê? Eu neguei a Cristo, eu fui reprovado por Ele. Mas Deus, assim como Ele expõe essa ferida, Ele também está disposto a proporcionar essa cura. E essa cura ela acontece com Pedro lá em João capítulo 21. Olha que interessante. Porque João capítulo 21, do versículo 1 ao 19, eu gostaria de ler toda a passagem com vocês. Diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim que disseram, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros 2 discípulos, e eles falaram, eu vou pescar, disse eles a Simão Pedro disse a eles, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, no caso João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a sua capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Viram ali o quê? Uma fogueira. Peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ele ressuscitou dos mortos. Antes de eu continuar, sabe o que é interessante? É que os traumas que muitas vezes são gerados na nossa vida, os sofrimentos, as pressões, as angústias, os momentos que nós gostaríamos de esquecer, os nossos complexos, sabe o que eles fazem? Eles nos impedem de ver a Jesus como Ele de fato é. Pedro não reconheceu que era o Senhor. E ele já tinha visto Cristo ressuscitado outras 2 vezes. Sabe o que o trauma faz? Ele faz com que alguém que foi chamado para pescar homens volte a pescar peixes. O trauma ele acaba com o ministério. Ele faz você voltar a fazer aquilo que você não deveria ter voltado a fazer. Engraçado é que Pedro ele está vendo um cenário que foi todo construído pelo Senhor e ele não está reparando. Da primeira vez a pesca não deu em nada, agora a pesca também não deu em nada. A mesma palavra que ele recebeu no início de lançar a rede do lado direito, ele recebeu agora também. O mesmo milagre que ele recebeu quando ele foi chamado, ele não estava entendendo que Deus estava proporcionando para ele esse mesmo milagre agora para que ele seja curado. Pedro, ele não estava conseguindo enxergar quem é que estava trabalhando em favor da vida dele, porque o trauma o cegou. Esse trauma era tão grande no coração de Pedro que fez com que ele voltasse a pescar peixes, sendo que ele deveria continuar pescando homens. Ele voltou para a profissão que Deus tirou ele. Ele voltou a fazer aquilo que não agradava mais o coração de Deus.
Ele estava mais preocupado com aquilo que poderia proporcionar para ele algo momentâneo do que um resultado eterno, que é quando se pesca homens. Pedro, ele voltou para o mesmo lugar de onde o Senhor o tirou. O trauma levou ele de volta, mesmo depois de 3 anos de duro treinamento com o Senhor. Olha o que o trauma é capaz de fazer. Ele é capaz de pegar alguém que está exercendo o ministério e trazer essa pessoa para de volta como se ele nunca tivesse exercido ou como se ele nunca tivesse sido chamado. As angústias, as depressões, aquilo que é gerado no nosso coração por causa de situações, por causa de pessoas, por causa de liderança, por causa de qualquer coisa, por causa de trabalho, muitas vezes vão nos colocar em um lugar que nós já tínhamos saído. Nós precisamos ser libertos disso. Esse fogo de Deus precisa nos purificar de tal maneira que mesmo que os traumas me alcancem agora, eu não vou voltar atrás, eu não vou retroceder, eu não vou voltar a buscar peixe mais. Existe um nível de cura tamanha da parte de Deus que Ele quer que você continue buscando a Ele, mesmo que tudo esteja indo mal. Talvez você tenha negado Ele agora, mas o Senhor está de braços abertos para continuar com o propósito. Sabe qual é a confirmação disso? É porque depois que eles terminam de comer, estava a galera toda em volta das brasas ali da fogueira. De novo Pedro de frente com uma fogueira, o Senhor de frente com ele. Jesus chama um deles para conversar. Quem que Jesus chama? Evidente. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: ah, meu Deus do céu. Sabe, talvez você pode pensar assim: nossa, agora Pedro ele deve chorar ainda mais, né? Mas deixa eu falar uma coisa, eu acho que Pedro ficou até aliviado de falar assim: nossa, ainda bem que ele veio e eu posso me reconciliar com ele. Simão, filho de João, você me ama mais do que esse? Meu Deus. Aqui existe uma medida de comparação. Sabe por que essa medida de comparação? Quem dentre os discípulos disse que jamais abandonaria? Já que você disse que você é o único que não abandonaria e você abandonou, você me ama mais do que esses, então? Jesus, quando Ele vem com a sua cura, às vezes também a cura de Deus é dolorosa. Às vezes o Senhor vai te fazer lembrar de coisas que você gostaria de ter esquecido, apenas para te mostrar que é uma cicatriz que você possui aí dentro, a ferida já não está mais aberta. Ou em outros momentos é para mostrar que você achou que era uma cicatriz, mas a ferida ainda está aberta e eu preciso curá-la. Quando Pedro recebe isso, ele fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Não vou falar que eu amo mais que os outros, né? Porque da última vez não deu certo. Mas aí Jesus pergunta para ele mais uma vez, né? Fala para ele: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Por que 3 vezes, né, irmãos? Quantas vezes ele negou? Precisava amar 3 vezes então, meu filho. Só que dentro desse percurso de cura, sabe o que Jesus faz com o coração de Pedro? Pedro, depois que eu morri, eu te encontrei pescando peixe, não pescando homem. Se você me ama, volte para o chamado que eu te entreguei. Você ainda precisa pastorear as minhas ovelhas. O tamanho da dor e da frustração que você sente aí dentro não vai te impedir de se tornar aquilo que eu te chamei para ser. As dores e as angústias do passado, Pedro, não vão fazer com que você saia do meu caminho. Talvez você pensou até hoje que eu não contava mais com você por causa do que você fez lá atrás. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você ainda faz parte do meu time. Esse é o Senhor que nós servimos. Agora o fogo de Deus que veio sobre Pedro não é um fogo de juízo, é um fogo de purificação. O fogo é o mesmo, mas o propósito é diferente. Meu Deus, isso toca seu coração. Eu creio que Deus, Ele tem algo aqui nessa noite. E assim, não é possível que
que Deus está nos conduzindo até esse momento e Ele não está falando nada com você. Não é possível. Não é possível. Sabe, eu não falo não é possível por causa da sua reação, não. Eu falo que não é possível porque a presença de Deus, ela é real aqui neste lugar. Talvez o Senhor, Ele vai começar a te lembrar dos seus complexos. Ele vai começar a lembrar das vezes em que falharam com você, ou das vezes que você machucou alguém e não conseguiu pedir perdão, ou das vezes que você falou: Senhor, eu pequei aqui, eu errei, mas eu não vou fazer mais. Passou uma semana, você caiu de novo, você errou de novo. E às vezes você pensa: Senhor, não dá para eu continuar te servindo assim, porque eu não consigo vencer aquilo que está no meu coração, eu não consigo vencer. Mas o Senhor está falando assim: você me ama? Sim, eu te amo, então continue apacentando as minhas ovelhas. Continue apacentando as minhas ovelhas, porque o propósito não acabou. O mesmo fogo que um dia trouxe juízo para você, Pedro, agora esse fogo mudou de propósito. Agora esse fogo vai te curar por completo. Agora esse fogo não vai deixar você esquecer quem você foi criado para ser. É esse fogo, Pedro, que precisa continuar queimando aí dentro. É esse fogo. E sabe o que é legal disso? É que Pedro, ele olha para essa realidade, ele recebe de Deus o seu chamado mais uma vez. Deus pacientemente fala para ele: beleza, Pedro, o amor que você pode entregar para mim não é o que eu quero agora, mas não tem problema, um dia você vai chegar lá. Um dia vão te levar para onde você não quer ir, vão te pendurar de uma maneira que você não quer ir, com os braços estendidos você vai ser crucificado, você não vai negar o meu nome mais. Antes daquele primeiro momento, Pedro, você está falando que você não vai negar, mas você vai. Só que agora, quando a cura chegou no coração de Pedro, a conversão veio também. E junto com a conversão vem também o estabelecimento de um propósito enraizado. E agora poderia vir o que vier, Pedro não iria mais negar. Essa é a realidade do Evangelho. A transformação genuína pode acontecer o que for na minha vida. Eu não posso mais negar esse Cristo. Eu não posso mais deixar de ser avivado por Ele. Os meus lábios não podem mais deixar de glorificá-lo. A minha vida não pode mais ser a mesma. Mais uma vez, João capítulo 21. Está Pedro, uma fogueira e Cristo. Em Atos, nós temos um avivamento acontecendo. Em Atos a Bíblia diz que desceu sobre aquele lugar línguas como de fogo. Pedro está mais uma vez tendo contato com esse fogo. Só que agora o que Pedro lembra? De quando ele negou ou de quando ele foi curado? Quando ele vê aquele fogo, muito provavelmente no coração dele existe algo. Esse fogo que está vindo sobre nós não é mais juízo. Esse fogo que está vindo sobre nós é purificação. É avivamento. Só que para que Pedro provasse desse avivamento, ele precisou provar de um avivamento aqui dentro. Pedro precisou provar de algo aqui dentro. Pedro, ele precisou ser curado. Pedro precisou ser transformado. Pedro precisou receber de Deus algo, para que agora ele olhasse para o fogo e entendesse que esse fogo vem de Deus, não mais para condená-lo, mas para purificá-lo e usá-lo. Mas nesse lugar também existia pessoas que ainda não conheciam a Cristo, e esse fogo não foi de juízo, mas foi um fogo de conversão. Irmão, sabe quem que recebe essa autoridade? Não apenas mais como figura de fogo, mas como algo real. É o Espírito Santo. Todo o cerne da mensagem foi para chegar até esse momento. Porque é o mesmo fogo que promovia juízo, purificação, demonstração de poder, direcionamento, uma adoração sincera. Todas essas características que o fogo possui no Antigo Testamento, elas são reais e evidentes na figura do Espírito Santo. Perdão, na figura não, na pessoa do Espírito Santo. Todos esses sinais, tudo aquilo que a gente enxerga no Antigo Testamento com relação a essa figura, agora nós podemos contemplar através de uma pessoa, o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz as nossas vidas. O Espírito Santo é quem nos traz
segurança e paz quando todo mundo está caindo ao nosso redor. O Espírito Santo é aquele que nos conduz a viver a vida de maneira que nós precisamos viver. O Espírito Santo é quem nos lembra das palavras que nós recebemos um dia. O Espírito Santo é quem fala com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Foi o Espírito Santo quem trouxe Jesus dentre os mortos. Foi o Espírito Santo quem conduziu a boca de Paulo. Foi o Espírito Santo que conduziu a boca de Pedro durante a descida do Espírito Santo. Foi da própria descida dele. Foi o Espírito Santo quem conduziu a igreja do primeiro século. E é o mesmo Espírito Santo que agora está dentro de mim, está dentro de você, e continua nos guiando, continua nos purificando, continua nos conduzindo, continua gerando em nosso coração aquilo que é necessário. Eu não posso me esquecer do Espírito Santo, porque ele é Deus. O Espírito Santo, ele traz esse avivamento dentro de nós e faz com que o culto, que parecia ser comum, passe a ser uma experiência para a vida. É o Espírito Santo quem faz com que a nossa vida tenha algum sentido. É o Espírito Santo que o próprio Senhor Jesus prometeu: eu não vou vos deixar órfãos, mas eu deixarei sobre vós o Consolador. Eu enviarei para vocês o meu Espírito. Ele vai cumprir todas as funções que o fogo cumpria lá atrás, e agora você será avivado por meio dele. Aleluia. Por isso que agora para Pedro não precisa mais ter uma fogueira, porque não existe mais nada para ser curado. Ele já foi curado daquilo que era necessário. O mesmo Deus que expõe uma ferida é o mesmo Deus que vai promover a cura, mas também é o mesmo Deus que vai recolocar você no propósito. Esse é o Deus que nós queremos, esse é o Deus que nós confiamos. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, a Bíblia ela não é comum. Não sei se você consegue ver isso aqui, mas para mim isso aqui não é comum. Isso aqui não é comum. Tem como isso aqui ser comum? Não é, não tem como. Isso aqui é a palavra de Deus. Um autor que a gente nem sabe quem escreveu. A gente está dando crédito às palavras dele porque o seu livro está escrito aqui. A gente nem sabe quem escreveu. Falam que é Paulo, falam que é Barnabé, outros falam que é Priscila, que é Áquila. Independente de quem foi, a palavra veio de Deus. E ele está dizendo que Deus é fogo consumidor. E aqui eu quero te trazer uma coisa para a gente passar para a conclusão. O fogo para o não crente, ele estabelece um propósito muito claro nas escrituras: juízo. Não tem o que fazer. Juízo ou conversão, é uma das coisas, 880. Mas quando nós falamos a respeito do propósito do fogo de Deus ao crente, aquele com o pecado perdoado, é consumir aquilo que Deus quer que seja consumido. Com o mesmo fogo que Ele nos purifica, Ele nos guia, nos protege e nos aviva. A nossa realidade agora com o Espírito Santo, com relação a esse fogo que está dentro de nós, é que agora esse fogo, ele queima apenas aquilo que é necessário. Vocês se lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Daniel, lá atrás? Eles estavam dentro de uma fornalha, aqueceram a fornalha de um jeito lá que o negócio estava fogo para todo canto. O guarda que foi verificar os cabelos do guarda, tudo queimado. Mas quando ele olha lá para dentro daquele lugar, o fogo não consumiu aqueles 4 homens. Apenas aquilo que amarrava os seus braços. Porque o fogo de Deus, ele permite que queime apenas aquilo que precisa ser queimado. Aqueles que estão em Cristo não vai receber de Deus um queimar que não é para existir. Mas agora o fogo de Deus vai queimar apenas aquilo que é necessário em mim e em você. Por isso que Ele é um Deus que é um fogo consumidor. Porque agora o fogo dele passa a ter a utilidade que Ele deseja na minha vida e na sua vida. A fornalha não vai te queimar mais, a fornalha vai queimar apenas aquilo que está amarrando os seus braços, que está amarrando os seus pés. Com Cristo agora a fornalha não tem mais poder, porque Cristo está conosco e Ele deseja queimar apenas aquilo que é necessário. Eu não tenho mais o que temer com Ele, porque o meu relacionamento com Ele é tudo que eu preciso. Eu não preciso mais temer esse fogo, porque eu estou em Cristo. Eu sei que esse fogo não vai me destruir, mas na verdade Ele vai me abençoar, Ele vai me purificar, Ele vai me guiar, Ele vai me conduzir naquilo que Ele espera de mim. É isso que o fogo de Deus promove. Essa realidade é muito linda, porque
Nós olhamos em Lucas capítulo 24, versículo 32, porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Meu Deus. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Êxodo 3:2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. A sarça, ela não se consumia, porque Deus não queria que ela se consumisse. Irmãos, nós precisamos entender que nos dias escuros é o Espírito Santo quem nos guia. Para os dias frios, é Ele quem nos aquece. E para os dias fracos, Ele se torna o nosso poder. Ele se torna o nosso poder. Sendo assim, irmãos, a gente precisa manter um avivamento nos nossos corações. Em nosso relacionamento com o Senhor, que precisamos manter essa chama acesa, amém? Mas também um relacionamento na nossa comunidade local. O avivamento ele precisa acontecer no coletivo. Existe uma frase do Richard Baxter que ele fala assim: uma brasa retirada do fogo logo se apaga, mas quando é reunida com outros, ajuda a reacender a chama. Esse é o poder que a comunidade tem, que a igreja tem. Uma brasa distante das outras brasas, elas viram cinzas e são levadas pelo vento. Mas quando essa brasa se junta com outras, a chama ela reacende. O fogo deverá continuar aceso. É nossa responsabilidade. Se coloque de pé no seu lugar. Se coloque sobre o seu pé, seus pés aí no seu lugar. Tem uma pergunta para você. Existe alguma possibilidade de você se tornar uma oferta agradável ao Senhor nessa noite? Depois dessa pregação e depois do louvor, do início, a pregação, a abertura, o momento de intercessão, a palavra da oferta, tudo uma bênção. Depois disso tudo, será que é possível você entregar essa oferta ao Senhor agora? Entregar aquilo que está aí dentro, que você não quer largar? Ou apenas simplesmente dizer para o Senhor algo que você ainda não teve a oportunidade de dizer? Senhor, eu estou aqui. Eu preciso do Senhor, sozinho eu não vou conseguir vencer. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse lugar, nesse momento. E que no seu lugar você falasse com Ele. Você pensasse em cada um dos pontos que nós citamos nessa mensagem. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: portanto, sejam meus imitadores, imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Qual é a sua oferta nessa noite? Senhor, obrigado, Jesus. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Obrigado, Jesus, porque a sua presença é real, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Jesus, porque sem a sua palavra nós nada podemos fazer, Senhor. Nós não queremos, Senhor, deixar nessa noite que os nossos traumas nos impeçam de te enxergar, Jesus. Senhor, nós não queremos, Senhor, deixar com que as tristezas, as angústias, Pai, nos atrapalhem para continuar buscando pelo Teu propósito, Senhor. Nós não queremos, mediante uma tristeza, uma angústia, uma falha, Senhor, voltar a pescar peixe, Senhor. Nós não queremos mais, Senhor, voltar a pescar peixe, Senhor. Nós queremos pescar homens, queremos, Senhor, viver esse relacionamento, Pai, integral com o Senhor, Jesus. Nós queremos, Senhor, que a sua palavra continue ardendo dentro dos nossos corações. Queremos ser como aqueles discípulos a caminho de Emaús, Senhor. Os nossos corações não queimavam quando Ele falava a respeito da palavra, quando Ele nos ensinava a respeito das Escrituras. O nosso coração não queimava quando nós o conhecemos a primeira vez. O nosso coração não queimava tanto antes dos traumas, antes das infelicidades, antes do sofrimento sobrevir sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas.
O nosso primeiro amor não queimava como uma lenha no altar, e por que esse fogo ele apagou? O que aconteceu? Qual foi a situação que causou essa realidade nos nossos corações? O Senhor está aqui dizendo para nós que existe ainda um braço estendido. Se Deus está mostrando para você nessa noite que existem coisas que ainda precisam ser curadas, é porque Ele já está com a cura nas mãos. Se existe uma exposição sincera e genuína de uma dor aí dentro, é porque Ele está querendo curar. Talvez aquilo que você achava, que eu achava, que era uma ferida fechada, uma cicatriz, na verdade ainda dói. Ah, Senhor, nós queremos que esse avivamento alcance as nossas vidas, alcance o nosso coração, e que nós possamos viver isso a nível de igreja, Senhor. Jesus, qual é a oferta que o Senhor quer que nós te ofereçamos hoje? Nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. O Senhor está tocando no meu coração que existem pessoas que precisam vir aqui à frente e falar com Ele. Não deixe de vir, por favor, vem aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Hoje o Senhor está construindo uma fogueira nesse altar e Ele está te lembrando de coisas que você precisa ser curado. Existem coisas aí dentro que o Senhor ainda precisa curar. É aqui nos pés dEle, é aqui nos pés dEle, é nessa noite, não é na noite de amanhã. É nessa noite que algo vai acontecer. É nessa noite que o Senhor Ele vai te